O esporte de todos. A música de hoje. A notícia de agora. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros. A pauta que vem das rádios comunitárias. Notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade. Um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Quatorze horas e 6 minutos na Rádio Tabajara AM. Hoje, João Pessoa, 27 de abril de 2013, começando mais uma edição do programa Alô Comunidade. Um programa produzido pela Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, parceria com a Rádio Tabajara da Paraíba. E esse programa é reproduzido pelas rádios comunitárias Acauã de Aparecida, Lagoa de Dentro, Mituaçu do Conde. E brevemente a Rádio Alquimista da Comunidade Mussumago também vai retransmitir o programa Alô Comunidade. Conosco ainda a Rádio Comunitária Independente do Timbó, Rádio Rainha de Itabaiana, Rádio Diversidade Jardim Veneza e também a Rádio... Qual é a Rádio Guarabira, né? Rádio Guarabira. Rádio Comunidade Geral, lá de Guarabira. Rádio Comunidade Geral também é o mais novo parceiro nesse projeto de comunicação popular. É um programa do coletivo de jornalistas Novos Rumos e Ponto de Cultura Cantiga de Niná de Itabaiana. E também repercute o programa os sites Novos Rumos, blog da Rádio Zumbi e outras web rádios da Paraíba e de outros estados brasileiros. Meu nome chama-se Fábio Mouza, às suas ordens, e daqui a pouco vamos ter uma entrevista com o folclorista José Milson, que já está aqui conosco. E boa tarde, Dalma Oliveira, boa tarde, Beto Palhano. Boa tarde, Fábio, boa tarde, Dalma Oliveira, boa tarde, Emilson, boa tarde, Maurício, que está aqui no nosso controle de áudio, e boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Tabajara, especialmente aos ouvintes do programa Alô Comunidade, e já mandando um alô para os companheiros. E eu tive contato hoje com Severino, doutor Severino, toca violão feito menino, do grupo Olho d'Água, que inclusive conversei com ele sobre a possibilidade de trazermos o grupo para cá. Severino tocando violão, Capilé na percussão. Capilé é Sari do DR, e o companheiro Fábio aqui sabe quem é. E o mestre Antônio toca sanfona desde menino. E eu tô mandando um alô para eles, estão nos escutando agora neste momento. Dona Hilda Palhano, que é minha genitora, e todos os irmãos, não vou citar todo mundo, que é muita gente. Marcos Rocha é o dono do Estúdio Marcáudios, que fica na rua João Machado, número 41, no centro de Cabedelo. Estúdio de primeira grandeza, e todos nós devemos, quem precisar usar os estúdios, está à disposição, com o número do telefone, que eu me esqueci de pegar aqui agora, ó. Daqui a pouco você dá. E como o companheiro Dalmo deixa de registrar, eu registro. Companheiro Zuma nas externas, e Fabiana Veloso e Marcos Veloso. Agora vamos passar para o companheiro Dalmo, né? Eu vou procurar o número do telefone do companheiro aqui. Ok, agora são 2 horas e 10 minutos. O Alô Comunidade de hoje inicia a sua... a gente está no número 97, Fábio Moza. Edição 97. Faltam 3 edições para a grande festa. Exatamente, a gente comemoração. Vamos planejar aí uma edição especial do número 100, tá chegando o número 100. Hoje é a edição 97 do Alô Comunidade. Eu sou Dalma Oliveira, do coletivo de jornalistas Novos Rumos, e também ativista aí na associação
cultural Posse Nova República aí do conjunto Ernesto Geisel, para quem eu mando já inicialmente um alô especial à galera aí da diretoria da associação, especialmente a companheira Fabiana Veloso aí no Geisel e também Clariana Sendi, que está nos ajudando nessa empreitada aí no conjunto Ernesto Geisel. Quero mandar um alô especial também para Pedro Enedino, mais conhecido como Pedro Mulambo. Pedro Mulambo que internou essa semana, Palhano, consequência aí de alguns probleminhas, né, que a gente conhece, mas parece que ele já tá melhor. E Pedro Enedino, presidente atual aí do Centro Comunitário do Conjunto Ernesto Geisel, desejando saúde pro companheiro, mesmo porque foi lançado essa semana, Mozart, o edital de convocação de uma assembleia para escolher a comissão eleitoral que vai conduzir o processo de renovação da diretoria do Centro Comunitário do Geisel, que é a entidade associativa lá dos moradores do Geisel, e está marcado aí para o dia 8 de maio, às 19 horas, ali na sede do Centro Comunitário, uma assembleia para escolher aí a comissão eleitoral e também para aprovar o regimento eleitoral para a renovação da diretoria do Centro Comunitário do Geisel. Mandar um abraço aí para a galera do Centro Comunitário do Geisel também, né? Um alô especial para Cebolinha, companheiro motorista aí do CREA, que nos escuta todo sábado. Pessoal da Pelada do Geisel também, Gerimaldo Nunes, o companheiro Magumi também aí no Geisel, e toda essa turma também ligada aí ao 12 de outubro, o pessoal do 12 de outubro que está também já na audiência do Alô Comunidade, todos aí na comunidade do Conjunto Ditador Ernesto Geisel. Agora para você não perder o bonde, agora são 2h13 agora, mudou agora o ponteiro. Ei, Cebolinha, você que escuta o programa todo dia, disse que ia ligar pra gente, liga aí, cara, 3214-7796, 3214-7797, 3218-7928. Liga aí, Cebolinha. E quem ligar agora vai ganhar um CD da Mostra Sesc de Música Paraibana. E eu quero mandar um alô especial para uma moça que está nos ouvindo na cidade de Mari. Chama-se Andréa Santos. Ela mandou uma mensagem pelo Facebook sobre a memória da Rádio Comunitária Araçá daquela cidade. O nome dela é Andréa Santos. Ela é filha de Nendo Bolo. Essa menina começou a fazer rádio com 8 anos de idade. Quando eu estava lá na Rádio Comunitária Araçá, ela apareceu por lá e a gente botou ela para falar no rádio. Ela gostou, nunca mais parou de falar. Então, Andréa Santos, um abraço para você. E eu estou postando amanhã no blog da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares essa mensagem, essa memória da Rádio Comunitária Araçá FM que Andréa Santos nos enviou. Também um abraço para Jandira Lucena, um alô para Edmilson Borges lá do Geisel. E para o meu compadre Zuma Nunes, que nunca mais entrou no ar. A gente fica aqui, parece que Zuma Nunes deixou de ser nosso ouvinte. Zuma Nunes adoeceu também, viu, Mozart? Essa semana teve um probleminha aí, mas também já tá melhor. Eu acho que o pulmão já tá funcionando, né, Zuma? Então passa a mão aí no telefone. A gente já tem um artista na linha, e viu? Dá um panorama aí de Mangabeira. Quem é que tá na linha? É o grande pandeirista Sari, oriundo de Itabaiana, que mora no Geisel, né? Diga aí, Sari. Boa tarde, companheiro. Boa tarde, Sari. Boa tarde. Tudo em ordem? Tudo em paz. Mande as ordens, professor. Eu quero agradecer por você lembrar dos conterrâneos, né? E dar um abraço aí em Fábio. O Júnior tá aí? Não, o Júnior faltou. Tá não, por aqui hoje não. Sari, a gente se organiza aí com o mestre Antônio Severino pra gente trazer vocês aqui qualquer dia desses para se apresentar aqui no nosso programa, viu? Tá certo. E tá certo. Companheiro Fábio se encontra aqui também. Tá certo. Já falei com meu compadre Sari. Grande prazer em revê-lo. E a gente vai estar aí no Geisel amanhã para dar um abraço em você pessoalmente, tá ok, velho? Se Deus quiser. Sari, diga uma notícia boa aí do Geisel pra gente. A notícia boa é vocês agora fazendo esse programa e dando notícia daqui do nosso conjunto. Tá bom, professor. Obrigado pela audiência.
Você fica na escuta que o programa de hoje está recheado de coisa boa, coisa importante. A gente fez uma seleção aqui com aquele critério de sempre, priorizando as comunidades e também o movimento cultural, o movimento social da nossa cidade e do estado da Paraíba. No programa de hoje nós vamos entrevistar, já está aqui conosco o ativista cultural, ele que é fundador do Centro Popular de Cultura da Paraíba, o famoso CPC, José Emilson Ribeiro, idealizador dos festejos culturais aí no bairro dos Novais, na comunidade dos Novais. Daqui a pouco vai contar pra gente como é essa festa, como é essa agitação aí no bairro dos Novais, aqui na cidade de João Pessoa, um polo de resistência cultural, né? Da cultura popular aqui da cidade, e vai falar também um pouco da sua militância cultural aqui no estado da Paraíba. José Emilson, daqui a pouco no Alô Comunidade, trazendo essas discussões para os nossos ouvintes nesse sábado ao vivo, direto aqui dos estúdios da Tabajara M. Olha, Fábio, eu queria também mandar um alô para Tia Neves, ela que cuida de produtos fitoterápicos, multimistura, xaropes, garrafadas e algumas pomadas milagrosas, por conta aí da experiência já de pai para filho, de mãe para filha, no caso. Tia Neves, que trabalha com produtos fitoterápicos e naturais aí no Geisel. Mais informações pelo 3231 1769, 3231 1769, telefone aí da Tia Neves, ela que trabalha aí com esses produtos naturais e fitoterápicos no bairro do Geisel. Não, Palhano, dê licença que eu queria dar uma notinha aqui. Vai em frente. A primeira notícia de rádio comunitária de hoje vem da cidade de Alhandra, na Paraíba. Com uma forte presença popular, a rádio Alhandra FM 87.9 foi reinaugurada no sábado, dia 20 passado. E essa cidade de Alhandra, que é uma das cidades mais importantes do litoral paraibano. Com uma estrutura moderna, com estúdio e equipamento de última geração, a rádio Alhandra promete ser a líder de audiência no litoral do sul paraibano. Uma verdadeira multidão compareceu à sede da emissora para prestigiar a reinauguração. Essa emissora estava fechada e foi reinaugurada. E marcaram presença no evento os deputados estaduais Branco Mendes, Edmilson Soares, o ex-prefeito da cidade de Alhandra, Renato Mendes, e outras lideranças políticas do município de Pé de Fogo, Conde Pitimbu e Caporã. E no meio de tantas lideranças políticas, meu compadre Dalmo Oliveira, será que essa rádio é mais um dos esquemas politiqueiros que a gente conhece? Não? É comunitária, é? É a rádio comunitária, dizem que é comunitária. Bom, daí tem que a comunidade daí... Qual é a cidade, Fábio? Cidade de Alhandra, no litoral sul aqui paraibano, perto, rapaz, é bom que a comunidade, né, Alhandra, o pessoal tem uma tradição aí na questão do controle social. É importante ver se a rádio está realmente a serviço da comunidade ou se é algum esquema político eleitoral ou de algum outro aventureiro da radiofonia local que acaba se aproveitando das brechas na legislação da rádio comunitária e se apoderando das emissoras. É um fenômeno que acontece frequentemente aqui no estado da Paraíba. Infelizmente, vamos botar abraço para dar uma olhada nisso também, falar com o companheiro José Moreira, da presidente da Abraço. Por falar em José Moreira, essa semana teve uma reunião daquele comitê que está discutindo democratização da comunicação, Mozart. Eles estão rearticulando através aí do Arimateia França, que é o secretário de comunicação da CUT, e outras entidades aí. Eu acho que a API está envolvida, o Sindicato dos Jornalistas e uns outros. A própria Abraço está envolvida, não? A Abraço eu não tive notícia não, viu? Mas eles estão convocando aí, nos convocaram por saber da nossa história aqui, principalmente aqui no Alô Comunidade e também nessa trajetória com a rádio comunitária e com a comunicação comunitária. O fato é que eles marcaram para o próximo dia 14 de maio, no auditório da Funjop, aí no centro da cidade, Emilson. Eu acho que a partir das 14 horas, se não me engano, na parte da tarde do dia 14 de maio, a próxima reunião aí dessa articulação
que está discutindo aí a democratização, os processos de democratização da comunicação aqui no estado da Paraíba, discutindo também a questão da liberdade de expressão e todo esse arcabouço aí que os movimentos sociais começaram a discutir desde a Confecom em 2009, e o processo ainda está andando. Não houve muito avanço, mas principalmente aqui na Paraíba, mas a gente espera que agora os companheiros toquem, né, de forma mais efetiva a questão dessa discussão aqui na Paraíba. Também essa semana acontece uma demanda aí, uma cobrança para que a Secretaria de Comunicação Institucional aqui do estado da Paraíba desencadeie o processo de criação, não, que já foi criado, seria de reativação do Conselho Estadual de Comunicação do estado da Paraíba, uma instância que foi criada inclusive já está previsto na nossa Constituição Estadual e foi aprovado num projeto de lei ainda na década de final de... Se eu não me engano, foi o deputado Chico Lopes. Chico Lopes, foi. Final dos anos 90, eu acho. É verdade. E já tem um projeto aí de conselho, e me parece que a API também encaminhou uma proposta, uma minuta de um projeto de criação do conselho, redigida por, entre outras cabeças, pelo jornalista Rubens Nóbrega, que na coluna de ontem e de hoje está cobrando também do Estado o encaminhamento dessa questão. É uma demanda aí para a companheira Estela Bezerra, que está respondendo aí pela Secretaria de Comunicação Institucional do Estado da Paraíba. Agora são 2h22. Nos estúdios da Rádio Tabajara, 14h22. Vou mandar um alô aqui pro nosso amigo Chico do Pandeiro, pro bandolinista Orlando, né, que é o nosso grande amigo Orlando, e para também o Marcos Rocha, pro telefone do Marcáudios, 8809-8740. Quem quiser contratar o serviço do estúdio do companheiro Marcos Rocha, liga para o 8809-8740. Marque Áudios. Exatamente. Marcáudios. As duas coisas resolvem. Quem quiser fazer contato conosco no programa Alô Comunidade, liga para o 3214-7796, 3214-7797, 3218-7928. Vou mandar um alô também para minha prima, mestra, professora da UFPB, Rosângela, para Palmira Palhano. Souza fica pedindo direto para me mandar um alô para ele, e eu estou mandando também. E no dia 1º de maio tem zoada, viu? Projeto de lei de iniciativa popular para a democratização das comunicações no Brasil deve chegar às ruas no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. A decisão foi tomada pela plenária da campanha para expressar a liberdade, que reuniu representantes de mais de 30 entidades da sociedade civil em São Paulo, na última sexta-feira, dia 19, para debater e aprovar o documento considerado pelos presentes como principal instrumento de luta da sociedade para a democratização das comunicações no país. O documento trata da regulamentação das comunicações eletrônicas no país, rádio e televisão, setor atualmente regido pelo Código Brasileiro das Telecomunicações, e a regulamentação dos artigos de comunicação da Constituição Brasileira, como os que tratam da defesa de conteúdo nacional, diversidade regional e a produção independente. Os apontamentos e análises realizados pelas entidades durante a plenária serão consolidados pelo grupo de trabalho de formulação da campanha em novo documento que seguirá para ampla divulgação junto à população e a coleta de assinaturas, para ingressar no Congresso Nacional como vontade da população. Deveremos recolher, no mínimo, 1,3 milhão de assinaturas. Ok, agora são 2h25. Vamos abrir para o alô do nosso convidado, Mozart.
José Milson Lucena, um grande prazer tê-lo conosco. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, companheiro. José Milson Ribeiro. José Milson Ribeiro. José Milson, você preside o Comitê de Verdade, Memória e Justiça da Paraíba, que faz uma investigação a respeito da repressão política. Até agora, o que é que se produziu de novidade aí nesse campo, nessas investigações? Você tem alguma informação importante sobre as vítimas da repressão política da ditadura aqui na Paraíba? Já temos alguma coisa. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Tabajara, e especialmente neste programa. Esta semana está ocorrendo em São Paulo o encontro de todos os presidentes das comissões civis da Verdade, Memória e Justiça. Por sinal, eu estou me fazendo representar lá através de um companheiro representante da Consulta Popular, que é Gleison, e o vice-presidente José Calistrato Cardoso. Estão viajando hoje para São Paulo, onde haverá esse encontro. Aqui nós já tivemos fazendo levantamentos em Sapé e inclusive já conseguimos saber como teria sido feito os enterros de Nego Fuba, Pedro Fazendeiro, né, que foram assassinados mesmo antes do golpe militar, né, e que teria sido embaixo de uma árvore à beira da estrada que liga São José dos Ramos a Itabaiana. Essa confissão teria sido feita pelo próprio matador, Cabo Chiquinho, né, ainda dentro da cadeia, para alguns outros companheiros, e agora que nos revelaram para a nossa comissão. Estivemos também fazendo um levantamento para descobrir os familiares de Nego Fuba e Pedro Fazendeiro lá em Sapé, e esse mês que vem nós estamos realizando um evento sobre o massacre dos camponeses em Mari. Milson, boa tarde. É muito bom ter a oportunidade de conversar contigo aqui no Alô Comunidade. A gente vai dividir a entrevista justamente nesses dois momentos. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão toda da Comissão da Verdade, do período ditatorial e tudo mais, e depois falar um pouco de cultura popular. Eu queria te perguntar o seguinte: como é que tem indenização para as famílias? Como é que está sendo o processo de reparação dos assassinados, né, das pessoas mortas pelo regime, e também os que sobreviveram? Como é que é esse processo de reparação, de indenização pelo Estado, já que o Estado se responsabiliza, né, porque foram crimes cometidos pelas forças chamadas oficiais, as forças policiais da época e coisa e tal. Como é que está esse processo, Emilson? Olha, isso aí já foi feito, indenizações, várias pessoas foram indenizadas já há alguns anos, e o processo ainda continua, né? Por exemplo, o governo de Pernambuco fez uma indenização simbólica de menos de 30 mil reais para cada pessoa que foi lá torturada, aprisionada, né? Porque Pernambuco, especialmente Recife, a capital, eles concentravam todas as prisões feitas no Nordeste, né? A gente sabe que em Campina Grande teve vários pontos de tortura. Aqui também nós tivemos, que funcionava ali junto, ali na Estrada Cabedelo, na delegacia regional do Ministério da Agricultura, né? Ali funcionou o centro de torturas aqui. Inclusive nós já tivemos entrevistando alguns companheiros e pegando relatos, gente que inclusive foi torturada lá, viu? Tanto colega meu daqui como pessoas que ficaram à frente do movimento político aqui na Paraíba, mesmo após a minha fuga, que eu era presidente da UPS na época, e ao cair na clandestinidade com o ato institucional número 5, né, ficou aqui em João Pessoa, a luta não parou, continuou, e companheiros foram torturados aqui em João Pessoa. Vamos aos nossos intervalos da Rádio Tabajara. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. ZYI 689, 1110 kHz. Rádio Tabajara M. João Pessoa,
Paraíba. No melhor som, com muito mais música e no esporte com o Scratch do rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Ok, agora são 2h33, você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Hoje estamos entrevistando Emilson Ribeiro, ele que é folclorista renomado aqui no estado da Paraíba e também teve uma atuação importante aí no período da ditadura militar aqui no estado. É um dos ativistas aí do movimento, né, de ex-torturados e tudo mais. Está contando pra gente um pouco essa história, esse período, e o que é que agora o governo brasileiro tem feito criando as chamadas Comissão da Verdade. Emilson, qual é o contingente de pessoas hoje que vivendo aqui na Paraíba, que passaram por esse processo, e a faixa etária mais ou menos de idade desse pessoal, Emilson? Esse pessoal hoje está todo acima de 60 anos. E o contingente não posso precisar, mas eu sei que chega quase uma centena de pessoas, viu? A cada dia que passa, a gente está descobrindo pessoas que passaram pelo processo de tortura que anos atrás nós não tínhamos conhecimento. Nós temos conhecimento, por exemplo, do pessoal de Catolé do Rocha, que inclusive iniciaram o que eles chamam as guerrilhas de Catolé, né? Hoje, um dos remanescentes, Ari, que é professor da universidade, né? E que nós também estávamos à procura, tivemos localizando telefone e tudo, para poder entrar em contato com ele e ser um dos entrevistados para a Comissão Verdade, Memória e Justiça, a Comissão Civil Verdade, Memória e Justiça. Wilson, a minha pergunta aprofunda um pouco mais pelo seguinte, esse processo ele não vai mais distante, não vai mais processo com relação a outros casos das ligas camponesas e tal, com João Pedro Teixeira, que o Bill Pacatuba e tal. Vocês não vão trabalhar mais profundamente lá mais atrás as atrocidades que ocorreram pelos governos militares daquela época, não? Estamos fazendo esse levantamento todo, viu? Não só porque, por exemplo, a anistia fez alusão até às pessoas da época de Getúlio, né? Mas nós nos preocupamos muito mais com esse pessoal que foi a partir de 64, que foi quando nós tivemos nossa atividade, e indo atrás, procurando as pessoas, mesmo porque Mari foi as ligas camponesas que começaram em Pernambuco e que teve em Mari um maior expoente, né, com a participação dos companheiros do Partido Comunista na época, Nego Fuba, Pedro Fazendeiro, né, que essa contribuição foi dada pelos integrantes do Partido Comunista. Se bem que chegou um ponto em que nós achamos que a atividade do Partido Comunista, após uma série de reveses, estava meio reformista, e houve a luta para que fossem tomadas medidas por conta dos revolucionários mais avançadas. E houve, em 67, o movimento da corrente revolucionária dentro do PCBR, que resultou posteriormente aqui na Paraíba na bifurcação de PCBR e ALN, porque os correntistas foram expulsos do partidão, né? E, consequentemente, fundaram PCBR e ALN. Aqui João Pessoa deu essa origem, né? Que nós, na medida em que nós começamos a ser perseguidos aqui, principalmente após o ato institucional número 5, que foi uma verdadeira caça às bruxas, né? Caçando tudo quanto é liderança camponesa, operária, estudantil, e houve uma debandada geral. E a maioria do pessoal se integrou às guerrilhas urbanas e alguns às guerrilhas camponesas, as guerrilhas rurais,
como lá do Centro-Oeste, né? Araguaia. Ô, Emilson, e me diga uma coisa, quais são as pessoas de renome que passaram por esse processo? Como foi que esse drama atingiu a sociedade paraibana e quais as peculiaridades, vamos dizer assim, do regime aqui no estado da Paraíba? Como é que foi essa história, o diferencial aqui em João Pessoa, em Campina Grande? Olha, para ser preciso, aqui em João Pessoa e Campina Grande, eu não estou bem ao par, porque eu passei 10 anos fora daqui, na época principal, né? Saí daqui em 69, fugi para Pernambuco, São Paulo, em janeiro, retornei a Pernambuco, onde tive uma atuação forte no setor operário, lá, organizando, inclusive alguns locais arrancando até, fazendo reivindicações e conseguindo, né? Dentro de fábricas. Mas o que aconteceu é que hoje nós estamos tendo o reflexo, é que a ditadura fez uma castração da juventude, e aqueles movimentos culturais, como você tinha, aqueles grandes movimentos que acontecia, Gilberto Gil, que surgiu Gilberto Gil, Caetano, Clara Nunes e outros mais, né? Aquilo ali parou de existir e, consequentemente, uma castração. Em contato com um cidadão aqui de João Pessoa, que escrevia teatro, e ele disse que as peças deles eram altamente censuradas, e às vezes até coisas que não tinham nenhuma denúncia, mas que era censurada, né? Como as músicas de Caetano Veloso, as músicas de Chico Buarque, que eles até davam uma forma diferente para poder transmitir alguma mensagem, né? São 14 horas e 40 minutos, você escuta o programa Alô Comunidade pela Rádio Tabajara da Paraíba, produção da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares. Eu mando um alô para Adriana Felizardo e para seu diretor Jacinto Moreno, que está nos escutando agora, lá no bairro do... Como é o nome daquele bairro lá? Oitizeiro. Uma notícia aqui de Rádio Comunitária, essa aqui é realmente comunitária, viu? É lá em Piripiri, no Piauí, a presidente Dilma Rousseff assinou autorização para outorga da Rádio FM Liberdade de Piripiri. Essa autorização foi dada para a Associação Beneficente de Radiodifusão Comunitária do Assentamento das Mulheres Organizadas no município de Piripiri, lá no Piauí, e significa que mulheres na frente comunicacional de rádio comunitária estão abrindo caminhos. E por falar em mulheres, eu produzi, junto com o Ponto de Cultura Cantiga de Iná e a Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, eu produzi um DVD, um documentário justamente sobre a atuação das mulheres no rádio. Vai ser lançado em Itabaiana, talvez aqui no próximo sábado. Eu estou organizando com o pessoal lá. O filme se chama Feminino Plural. É um filme de ficção documentário que mostra a realidade das mulheres nesse meio de comunicação, que trata justamente da presença feminina nessas rádios populares. E o filme teve o patrocínio do Fundo Municipal de Cultura, Funjop. José Milson, vamos passar agora para falar sobre cultura folclórica. Você é folclorista, grande folclorista, né? Dizem que o povo está perdendo aí a nossa identidade, né, cultural, por causa da TV, por causa da indústria cultural, que massifica as culturas, cria dificuldades, cria novos hábitos e afasta as novas gerações de suas raízes. Qual a reflexão que você faria hoje sobre isso? Fábio, só antes dele responder essa, eu queria só para fechar essa questão, se você queria colocar alguma informação ainda sobre o tema anterior, para aí daí assim a gente pular para a cultura. Pode ser, Fábio? Não, eu teria outras perguntas políticas, mas eu não sei se vai dar tempo, né? Intercalando, né? Tempo, né? Mas então, ele falaria agora o que ele achasse mais importante sobre a questão do período da repressão, e depois a gente emendaria com a cultura. Tá bom assim? Tudo bem. Diga, Emilson. Olha, a Comissão da Verdade Estadual de Pernambuco está tendo uma atividade muito boa. Toda quinta-feira está tendo audiências com pessoas que foram presas, torturadas, né? E os métodos de tortura são... Cada dia quem tem uma entrevista com algum ex-preso, né? Alguns já no fim da vida, sempre traz coisa nova para ver os requintes de crueldade que a ditadura usou. Não só
usando do terror, porque eles nos chamavam de terrorista, mas quem fazia o terror eram eles, invadindo residências de líderes operários, né, para prender e torturar. Tivemos numa sessão recente, que inclusive uma coisa que me chamou a atenção, e a do companheiro José Calistrato Cardoso, que é o vice-presidente da Comissão da Verdade, Memória e Justiça, saber que o delator Cabo Anselmo não só era delator, mas ele participava diretamente das torturas. E ainda teve o cinismo de pleitear a indenização. O Cabo Anselmo chegou a participar das torturas da própria companheira que trazia no ventre o seu filho, né? Uma uruguaia, que ele participou da prisão e tortura dela. Ela abortou o filho em momento das torturas e consequentemente morreu, né? Isso para nós foi surpresa, saber que ele participava, para você ver quanta coisa tem aí para ser debaixo do tapete, né? Tivemos ultimamente o interrogatório com Ricardo Zaratini, irmão do ator Carlos Zara, né? E que já está com 80 anos e que ele trouxe também muita coisa tirando debaixo do tapete. Zaratini, que foi acusado de ter colocado a bomba no aeroporto para matar Costa e Silva. E Costa e Silva, que iria desembarcar em Pernambuco, de última hora mudaram o desembarque dele para João Pessoa. E no momento, se ele ia ser recebido no aeroporto Guararapes, e onde estava o governador para recepcioná-lo? Onde estava a guarda? Nada disso tinha, ou seja, uma clara evidência que eles sabiam que iria ter aquela bomba, né? 14 horas e 45 minutos, já que você está querendo esgotar os assuntos políticos, eu perguntaria aqui uma pergunta até melindrosa para o companheiro José Emilson. Eu vi no site da internet, tem um site chamado A Verdade Sufocada, não sei se você já viu esse site. Não. Aí diz aqui a seguinte notícia: no dia 2 de setembro de 71, a organização terrorista denominada Partido Comunista Revolucionário determinou que um carro fosse roubado para realizar um assalto. Cumprindo a ordem recebida, o terrorista José Mariano de Barros tomou um táxi em Madalena, no Recife, e ao chegar ao Hospital das Clínicas, quando fingia que ia pagar a corrida, apareceram seus comparsas Manuel Lisboa de Moura e José Emilson Ribeiro da Silva, que se aproximaram do veículo, tendo José Emilson disparado 2 tiros que mataram o motorista Gentil Procópio de Melo. O que você tem a dizer a respeito dessa notícia? Esse fato, até os disparos, tem fundamento. Só que o motorista foi assassinado por um policial que confundiu o motorista como se fosse o cara que tivesse tomado o carro, né? E atirou de frente. Ora, os tiros que eu disparei foi só para facilitar uma fuga, que foi exatamente nessa parte aqui, em cima do ombro, né? Enquanto que os tiros que mataram o motorista foram de frente, atingindo o para-brisa do carro e pegando nos peitos do motorista de táxi. E é tanto que eu fui absolvido por unanimidade nesse processo. Ressalto-se que nesse processo, apesar do advogado, mas nós, os presos, não tinham poder de se manifestar. Mas diante de tanta mentira no momento da acusação, eu me exacerbei e tomei a palavra. E nesse momento o promotor de justiça bateu com o martelo, exigindo que eu me calasse, mas a comissão que fazia o julgamento, que por sinal era da aeronáutica, bateu na mão dele e pediu para ele dar um tempo. E houve com que eu me manifestasse e explicasse isso que eu dei agora, né? E, inclusive dizendo que aquela testemunha de acusação que estava ali contra mim era a mesma testemunha de acusação de dezenas de outros processos, ou seja, era testemunha de plantão. E um dos processos que esse cara foi testemunha fez com que o companheiro Assis e outros
que foram condenados por uma ação armada que não tinha sido eles, mas que eles confirmaram ter participado diante das torturas, eles responderam a um segundo processo por ter assumido uma coisa que não tinha feito, né? E eu relatei essa coisa rapidamente e isso serviu e eu fui absolvido por unanimidade. Emilson, além dessa ação aí com o taxista no Recife, e quais outras você participou naquele período? E qual era a motivação dessas ações? A gente sabe que cada uma tem uma estratégia, né? Por exemplo, o carro deve ter sido usado para alguma outra ação. Como era essa programação, Emilson, naquela época? Olha, chegou um ponto que a atividade política para ser exercida ficou difícil. Por exemplo, as panfletagens que a gente fazia abertamente, chegou a um ponto que o Estado policialesco de uma forma que impedia de ter essa facilidade. Então nós apelávamos para outros meios, como por exemplo, as panfletagens de madrugada muitas vezes terminavam em tiroteio. Não que a gente enfrentasse a repressão, mas um tiroteio para que, quando eles procurassem se proteger, a gente procurava também fugir. E essas panfletagens eram feitas com certas constâncias dos bairros operários e chegou ao ponto em que, por exemplo, uma fábrica como a Limão de Irmãos, em que nós tínhamos um trabalho lá dentro, os companheiros ficaram temerosos de entrar com os panfletos. E a gente tinha que lançar os panfletos na porta da fábrica, na base da bomba de panfleto. Essa bomba de panfleto, ela explodia, mas não machucava ninguém, porque era preparada só com o objetivo de fazer jogar para cima aquele tutano de panfleto que caía em forma de leque, em forma de guarda-chuva, né? E sobre a ovação dos operários, né? Que aí entravam na fábrica com o panfleto na mão de uma forma legalizada, né? Esse panfleto geralmente eram palavras de ordem, eram reivindicações que muitas vezes foi conseguida, né? Além disso, tivemos também, que foi considerada uma das ações mais periculosas, quer dizer, do ponto de vista da repressão, para nós foi uma ação simplíssima, que foi a tomada do Corpo da Guarda do Quartel da Aeronáutica em Pernambuco, de onde nós carregamos as armas. Coincidentemente, logo após essa operação, poucos dias depois, viria uma visita de Médici a Pernambuco. Então eles achavam que aquelas armas, por ser a carabina usada pela aeronáutica, que é considerada uma das armas mais acertadas para tiro a longa distância, né? E eles achavam que era para pegar Médici. E o desfile de Médici foi feito e em cima dos prédios, todo montado um sistema de franco-atiradores do exército para protegê-lo, né? Mas o objetivo não era esse. O objetivo era nos armar para uma guerrilha rural. Quando são 14 horas e 51 minutos, o programa Alô Comunidade está ouvindo o jornalista José Emilson. Eu acho que a gente vai ter que marcar outro dia para falar sobre questão do folclore, porque a gente não vai esgotar esse assunto político aqui, até por pouco tempo, né? E você quiser fazer alguma pergunta a José Emilson, você liga para o 3214-7796. Aí aproveita e a gente já leva livro de brinde, leva um CD do Sesc e etc. José Emilson, você foi preso pelo mal afamado delegado Fleury, né? Em agosto de 73, segundo está aqui na informação. Que recordação você tem desse cara que eu considero um delegado mais psicopata do sistema de repressão daquela época? Qual é a impressão que você tem do delegado Fleury? Ora, eu fui preso, por ironia do destino, dia 25 de agosto, dia de Caxias, né? Na Estrada dos Remédios. E eu vinha pela Estrada dos Remédios e senti uma presença incomum, que seria duas pessoas, e fez com que eu desviasse o caminho, né? E de repente me senti cercado por mais de 16 policiais, e eu saquei da arma, mas infelizmente uma coronhada que acertou aqui nesse osso próximo ao olho, né? E uma coronhada na mão, que o revólver voou longe. Em seguida, aquela mesma pessoa que estava à espreita se apresentou, onde eu fui algemado pelas mãos e pelos pés, jogado dentro de uma Kombi, sem o banco do meio, e começaram as torturas ali mesmo. No carro mesmo? Dentro do carro, né? O Fleury,
ele tinha um olhar frio, e quando ele olhava para você era como se 2 lâminas estivessem lhe penetrando. Era dessa forma. Ele era daquele que torturava, lhe espetando com a faca, lhe espetando com algum objeto furante, rindo e lhe espetando. Nós temos um ouvinte no ar que quer fazer uma pergunta. É o Bruno que está no ar. Alô, Bruno. Alô, boa tarde, gente. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu queria fazer uma pergunta ao Zé Milson, com relação, ele disse que caiu daqui no final dos anos 60. Aí, eu como professor, um assunto me interessa muito saber, ele é um cara que conviveu, né, e eu, na minha geração, a gente não participou, e a pergunta nessa época, como era a relação dos governadores, já puxados aqui da Paraíba, e se tem algum ainda em atuação, ou herdeiro dele, né, assim, que ele possa destacar, tá por aí hoje, como era essa relação naquela época. Obrigado, gente, boa tarde. Boa tarde, obrigado pela sua participação, Bruno. José Milson. Olha, no governo de 64 era Pedro Gondim. E Pedro Gondim ficou em cima do muro, né? Diz até que ele teria 2 cartas, uma para Jango, outra para a ditadura, para os militares, né? Caso quem tivesse por cima. Mas foi no governo de Pedro Gondim que tivemos a ação do famigerado Luiz de Barro, né? O Coronel Luiz de Barro. Delegado de polícia? Não, ele era mais do que isso. Ele, inclusive, ele fez a repressão naquela área de Sapé, Mari, aquela área toda, inclusive a área onde existia o grupo chamado Grupo da Várzea, né? Exato. Que era formado por Aguinaldo Ribeiro, né? Avô do nosso secretário de ministro da cidade, ministro, né? Da cidade, exato. E o famoso Grupo da Várzea. Grupo, né? Da Várzea. E não é que o neto dele seja só por questão de ser neto, mas é que ele ainda herda os mesmos princípios, professa as mesmas coisas que professava seu avô. Nessas usinas aqui, muitas pessoas foram jogados vivos dentro das fornalhas. É o Aguinaldo Ribeiro. Exato. E, inclusive, um dos filhos daquele personagem folclórico que andava aqui a cavalo, Vassoura, né? Chamada Maria Bandeira de Melo, né? Um dos filhos dela foi assassinado pelo Grupo da Várzea, né? Que levou o outro irmão dele, que também trabalhava na usina, a fugir para Pernambuco, e que hoje está aqui, andou algum tempo tocando o zabumba e o realejo dentro dos homens de Tambaú. Isso, filho, né? De Vassoura. Para oferir alguma maneira de viver. Na Paraíba a repressão foi mais rural, atingiu mais as lideranças rurais, como é que você vê isso? Foi muito mais a rural antes do golpe. Antes do golpe a repressão no campo foi muito forte, né? E que levou, por exemplo, João Pedro Teixeira Nego Fubas estava preso no quartel do 15, foram soltos e pegos imediatamente na própria calçada do quartel do 15 por forças paramilitares ligadas ao Grupo da Várzea, né? E sumiram com eles, né? Eu escrevi um folheto, Emilson, chamado Bill Pacatuba, um herói do nosso tempo, que fala do primeiro presidente de Liga Camponesa, da Liga Camponesa, Sapé, que é pouco conhecido. Inclusive eu estou passando para você aqui um exemplar do livro Bill Pacatuba, um herói do nosso tempo. Quem quiser um exemplar desse de graça, liga para cá que a gente tem aqui para distribuir. Então eu falo nesse livro, entre outras coisas, eu falo do conflito de Mari, que foi o maior combate que ocorreu antes da Revolução, antes da ditadura, antes de 64, né? Exato. Qual é o estudo que vocês estão fazendo dessa comissão a respeito desse conflito, e se existe alguma coisa nova de informação a respeito daquilo? Ora, o movimento do camponês aqui em Sapé foi um movimento que atraiu a atenção de todo o Brasil. E para aqui tivemos a mãe de Ernesto Guevara, que veio aqui visitar Elizabeth Teixeira, que ainda hoje está viva. Sofreu demais esta mulher, viveu escondida, passando privações, e felizmente está aí contando a história e se dispõe a quem quiser ouvi-la, quer seja uma entidade de bairro, uma comunidade que queira
convoque-a, ela vai e conta toda a sua saga e a saga dos camponeses de Sapé e Mari, viu? Que ela, apesar de ser uma daquelas mulheres que eram simplesmente companheira de um líder, né? Mas com a morte do marido, ela ingressou e assumiu a bandeira, né? Nós estamos pensando, através do comitê e de outras forças que existem militando aqui na Paraíba, fazer uma manifestação em solidariedade aos tombados no massacre de Mari. Que nesse massacre morreram alguns camponeses, também morreram algumas pessoas do lado da repressão, porque um companheiro camponês tomou de um sargento uma metralhadora e enquanto ela estava com bala na agulha, ele saiu costurando, né? Milson, mas a resposta da pergunta foi mais na área rural, aqui na Paraíba. Mas houve também na área urbana, guerrilha, houve algum problema, problema de prisão, essas coisas assim. Na área urbana houve, tanto aqui como em Campina Grande, houve muita perseguição aos estudantes, porque as lideranças naquela época eram mais estudantis e atuante muito era o setor secundarista, onde nós tínhamos o Austin Rocha, Help, Eldson, que era o presidente do diretório Daura Santiago Rangel, Marcos Paiva. As pessoas que são dessa época devem estar se lembrando destes nomes, que eram as lideranças. Quais os colégios, Amilson, que têm as principais lideranças? Principalmente o Liceu. Sempre o Liceu foi uma trincheira de luta, né? E após o golpe, a primeira manifestação de grande repercussão foi a demissão. Após a demissão de Daura Santiago Rangel, houve uma revolta por conta dos estudantes que exigiram o retorno dela. E terminou ela sendo reintegrada como diretora do Colégio Estadual. Dona Daura era uma personagem muito... Ela ensinava a moda antiga. É tanto que a pessoa tinha muito medo de ser repreendido por ela. Porque após uma repreensão dela, a pessoa se sentia como se estivesse no chão, agachado. Ela tinha um foco com palavras de atingir o que ela queria. Por exemplo, na época dela ninguém fumava, ninguém namorava, né, na dependência do colégio, né? Mas nesse tempo existiam as secções estaduais do colégio, as secções estaduais do colégio estadual, né? Por exemplo, em Cruz das Armas, em Jaguaribe, no Roja, e em todos esses locais existiam representantes da secundarista que participaram da luta. Núcleos estudantis, né? E a ação armada mesmo aqui, de renome, existiu a da Souza Cruz. A da Souza Cruz, que foi, talvez nunca ninguém tenha ouvido, que vocês vão ouvir agora. Após o racha do PCBR, isso é história, com a saída dos correntistas, foram expulsos do PCB, que formaram o PCBR, e nós, aqui em João Pessoa, estruturamos uma ação armada de expropriação de dinheiro da Souza Cruz, que funcionava onde é o Largo de São Pedro. E eu, como era ligado ao setor militar do PCBR e subordinado ao comando militar em Pernambuco, eu teria que, ao fazer uma ação armada aqui, levar ao conhecimento do comando em Pernambuco. E passamos para ele todo num birô, um mapa do local, como seria a ação e as alternativas, plano A, plano B. Nós chegamos a tomar um carro. Na época existia uma casa chamada Casa Sem Nome aqui, uma casa de tecido. E na época não existiam motéis em João Pessoa. Os motéis de João Pessoa, que a gente chama Motel Calango, né? As praias de Mandaíra, à noitinha ficava repletas de carros, né? De pessoas que iam se encontrar, levavam seus encontros para lá. E nós tomamos um carro, coincidentemente foi do gerente da Casa Sem Nome, para fazer uma ação armada. A imprensa de João Pessoa
fez um alarde muito grande, chegando a dizer o seguinte: João Pessoa se transformará na nova São Paulo, porque nunca houve uma ação armada, tomar um carro e tal. E nesse momento nós estávamos, o PCBR aqui tinha feito um pequeno racha, porque nós entramos em contato com o pessoal de Marighella, e especificamente Ronaldo Dutra Machado, que era o braço direito do companheiro Toledo, um dos organizadores da ALN, e esteve aqui conosco. Então nós íamos fazer a ação já em nome da ALN. E quando fomos fazer a ação e chegamos no local, tinha mudado alguma coisa do que nós tínhamos feito o levantamento, nós não temos pressa, vamos recuar e voltaremos em seguida no outro dia. Nesse ínterim, o pessoal do PCBR da ALN, que tinha conhecimento da ação, veio e fez a ação armada e deixou a gente aqui chupando dedo. São 14 horas. Quando são 15 horas e 4 minutos, assume ali o comando do avião o Beto Lucas. Boa tarde, Beto Lucas. José Milson, no meu livro Bill Pacatuba, um herói do nosso tempo, eu escrevo assim: foram heróis como Bill que fizeram a diferença, demonstrando ao camponês que sua luta compensa, abrindo novos caminhos, mudando sua sentença. Os anos da ditadura fizeram amarga e sombria a convivência dos homens, lutando nessa porfia de ter mais dignidade e uma vida sadia. O grande Bill Pacatuba deixou 2 terços do seu coração de guerrilheiro para esse povo plebeu, comunidade ingrata que não o reconheceu. Eu pergunto, o que é que o povo hoje, tão escasso no campo, né, que o campo hoje está vazio, como é que o povo tem conhecimento dos seus heróis do passado e das lutas do passado hoje? Posso emendar uma pergunta aí, Emilson? A gente me incomoda muito quando alguém chega e diz: rapaz, eu tenho saudades daquele tempo. Fica alguns reacionários que chegam e fazem esse tipo de colocação sem ter nenhum conhecimento do que aconteceu naquele triste período aqui da história brasileira, né? E é bom que qual é a ideia que você tem de o que é que quais são os resquícios da ditadura que você enxerga hoje na nossa sociedade, no comportamento da polícia, por exemplo, e de alguns, até de alguns, né, alguns governantes, algumas pessoas que estão em cargo de mando aí nos poderes públicos de um modo geral. Quais são os resquícios desse autoritarismo, Emilson, na sociedade atual? O maior resquício, isso ainda são as torturas usadas hoje nas delegacias contra os presos comuns, né? Se tivesse havido punição aos torturadores, mesmo os torturadores que torturaram os políticos, né, como nós na época, talvez hoje não existissem essas torturas dentro das delegacias, porque se temeria também ser punido. Como a coisa não houve punição, então eles se sentem a cavaleiro para fazer o que fazem, né? E continuam as torturas em cima das pessoas que cometem delitos comuns. E o povão, como é que o povão vê, ou se não vê, essa história de luta dos heróis do passado que lutaram pelo povo? Não vê porque nós somos pouco dados à leitura. Então é preciso que as entidades políticas não institucionalizadas, como por exemplo nós temos aí a Consulta Popular, o Levante da Juventude, que fazem o trabalho, inclusive fazendo os escrachos, divulgando quem são os torturadores, né? Quem foram os torturadores, como por exemplo, chegaram no colégio Médici e explicaram quem era Médici. Médici não era um herói para ter um nome, para honrar um colégio. Nome teriam outros que foram perseguidos, intelectuais que foram perseguidos e assassinados, né? Como agora nós tivemos o caso de Marcos Paiva, ex-deputado Marcos Paiva, e que foi reconhecido que foi assassinado pela tortura, né? Ainda essa semana a Isto É trouxe uma reportagem a esse respeito, né? 15 horas e 7 minutos. Você tem alguma pergunta?
Nós estamos às 15h07, mas a gente tem aqui uma licença aqui especial para ir até 15 horas. Hoje a gente vai ter um tempinho extra. Milson, eu estava vendo essa semana a revista Isto É, tem uma entrevista com o escritor Marcelo Braga, né? Aquele escreveu Feliz Ano Novo? Feliz Ano Velho, né? Feliz Ano Velho. E o pai dele também foi vítima desse processo, mas ele faz uma crítica à Comissão da Verdade, acho que é a nacional no caso, dizendo que não tem punição para esse povo, né? É como se a comissão fosse criada para fazer um novo relatório, que a gente já sabe do que aconteceu praticamente, mas não se prevê assim, a comissão não tem essa envergadura para fazer as punições, para fazer apurar os crimes de verdade, o que ocorreu de forma diferente na Argentina, por exemplo, que lá também sofreu ditadura, mas os caras que estavam à frente do processo foram todos punidos, todos presos, todos, de uma certa forma, pagaram pelo que fizeram naquela época. Como é que você analisa essa crítica aí do Rubens? Eu li esse artigo e concordo com ele, porque o que ele diz é correto. Não há punição. A Argentina, o Chile, os outros países, porque houve naquela época, todos os países da América Latina realizaram suas ditaduras, né? Sob o comando do Estado-Maior, que é os americanos, né? O americano foi quem coordenou todas essas ditaduras aqui. A nossa ditadura, e eu vou aproveitar para esclarecer um fato, a gente costuma dizer, a ditadura civil e militar. Por que civil e militar? Civil e militar. Porque os militares eram simplesmente os testas de ferro do capital internacional, né? Quem é que financiou a ditadura? Quem financiou as torturas? O Bradesco, a Camargo Correia, o Grupo Ultra, cujo... O Grupo Roberto Marinho. Roberto Marinho é o ideólogo, né? É quem fomenta, né? E o Grupo Ultragás, né? Ultralar, que inclusive nós tivemos a honra de ir lá e justiçar um elemento que era o que arrecadava o dinheiro para entregar para os militares. No DOI-CODE em Recife, era o tesoureiro. O DOI-CODE em Recife, toda sexta-feira chegavam malas de dinheiro, os pagamentos eram feitos. Eu digo isso porque teve pessoas, companheiros meus, que presenciaram isso. Eu não cheguei a presenciar, mas companheiros meus que presenciaram. Pagamento aos torturadores era feito assim, eu tirava da mala os pacotes de dinheiro, não era contando assim cédula por cédula, eram os pacotes de dinheiro. E esse dinheiro vinha das construtoras, todas as empresas de carros, né? Volkswagen, Chevrolet, todas essas empresas contribuíam. Só duas pessoas se manifestaram e disseram: não vou contribuir com a ditadura. Pois Hermínio de Moraes e José Midley. Esses dois se acusaram. Então passava um chapéu. Emilson, em cima dessa sua resposta, eu perguntaria: tem uma galera aí na internet, aí nas redes sociais, repercutindo uma ideia de Jerico de que a volta de um regime forte, de um regime ditatorial, digamos, ia acabar com a corrupção, tal. Essa é a ideia